Nós temos visto que o Espírito do Senhor tem dirigido as pregações nesse púlpito. Nós temos visto que o Senhor tem chamado a atenção da sua igreja para diversos pontos, diversas situações, de como a igreja deve se portar diante desse mundo, diante das circunstâncias, diante das situações que nós vivemos aqui, nesse tempo que nós passamos aqui. Não, peraí. Pronto. Nesse tempo que nós estamos aqui, nesse mundo, convivendo com pessoas, sendo igreja comprada pelo precioso sangue de Cristo. E nessa manhã, mais uma vez a palavra continua nos chamando a atenção sobre o relacionamento meu com o meu irmão, mas acima de tudo, primeiro com o Pai, porque se o relacionamento com o Pai não estiver de acordo com a palavra, jamais eu terei um relacionamento saudável com você e você comigo. Então, hoje nós vamos ver uma porção da carta de Paulo aos Efésios, que no seu contexto geral mostra-nos a riqueza da graça do Pai, apesar de nós mesmos. A riqueza que Ele demonstra, que Ele nos demonstrou em Cristo Jesus, para que a sua igreja pudesse ter esse baluarte, esse suporte, essa vitória que Cristo nos deu. E especificamente vamos tratar sobre o andar em sabedoria. O andar em sabedoria, mas sabedoria de quem? Andar em sabedoria divina, que Paulo nos exorta em Efésios 5, do capítulo 15 ao 17. Depois vocês podem ver, leia esse texto da carta de Efésios, é uma carta pequena, mas é valiosíssima para nós como igreja, para sabermos andar no caminho que o Senhor quer que a sua igreja ande, não conforme o meu querer. Vamos ler junto então, Efésios 5, 15 e 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Pai, não temos a mínima condição, Senhor, de falar da Tua palavra, mas cremos no Teu Espírito que pode falar através de nós. Fala e prepara os nossos corações, os nossos ouvidos, para que sejamos uma igreja que ouve o Teu Espírito, Senhor, para a honra e glória de Cristo. Amém. Para refletirmos já nesse começo, eu faço uma pergunta à igreja. Nós estamos andando conforme a vontade do Senhor? Isso, eu faço a pergunta para aqueles que declaram, para aqueles que confessam que o Senhor Jesus Cristo é o seu Senhor. Portanto, é a igreja do Senhor. Nós precisamos pensar, eu no meu falar, eu estou edificando essa igreja e glorificando o nome de Jesus? Ou no meu falar, eu estou, não só no meu falar, mas no meu agir, eu estou jogando aquilo que Cristo fez pela sua igreja, aquilo que o Espírito Santo está fazendo pela sua igreja, no lixo, no mau testemunho?
Gente, o berçário está precisando de 5 pessoas, graças a Deus. Então, se você pudesse disponibilizar, me ajudar, graças a Deus, Deus tem trazido muitas crianças à nossa igreja. Obrigado. E falando em igreja, nós temos a tendência de pensar, nós que participamos todos os domingos, participamos das atividades da igreja, mas mesmo assim nós temos a tendência de pensar que igreja é só quem está lá na frente, igreja são só os pastores, igreja é só a diaconia. Muitas vezes ouvimos assim, a igreja precisa ver isso, a igreja precisa resolver tal problema. Mas a pergunta que fica é, quem é efetivamente a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo? Sabe? O fato de ouvir todos os domingos, sentar aqui, ouvir, e o meu coração não ser trabalhado pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, a servir também como igreja, a conversar com o irmão, a ouvir simplesmente alguém. Então esse é um chamado que a palavra nos mostra, que Paulo nos exorta aqui na carta de Efésios. Você que crê que foi comprado pelo precioso sangue de Cristo, eu e você, eu creio, se você crê, você é a igreja. Então, pense nisso. E aí já de início também, eu queria fazer uma provocação às mulheres. Vocês viram que maravilha, que coisa linda que foi o acampamento de mulheres? Quem foi... só teceu comentários muito, muito positivos, muito bom. Mas e aí? O acampamento terminou domingo na hora do almoço. E segunda-feira, nos seus relacionamentos, mulher, houve realmente mudança na sua vida? Isso só as mulheres que estiveram lá podem responder. E também, esse chamado é toda a igreja, né? Os homens também. Tivemos recentemente um acampamento de homens. E o que a gente vê muitas vezes são clientes espirituais que vêm na igreja, ouvem o chamado do nosso Senhor, mas não dão ouvidos a esse chamado e no dia a dia continuam a sua vida medíocre, infelizmente. Então, essa carta nos chama atenção para que nós acordemos e vejamos aquilo que o Senhor tem a nos falar. Vamos ao boletim? Diferentemente de outras cartas escritas por Paulo, em Efésios, ele não trata de nenhum perigo específico espiritual que ameaçava a igreja. Nós vimos aqui estudos maravilhosos do Márcio Freud sobre as igrejas, aquilo que vinha sendo tratado com as igrejas, e o grande ataque à igreja são ataques de heresias, a palavra de Deus, o ataque à palavra de Deus e o seu ungido, que é Jesus Cristo. Em vez disso, ele escreve para fortalecer uma igreja saudável. Já no início da carta, nos primeiros capítulos, deixa muito claro que está escrevendo para uma igreja comprada pelo seu precioso sangue, pelo precioso sangue de Jesus, escolhida para, em amor, ser santa e irrepreensível. A carta aborda de forma profunda e clara os princípios que devem nortear a igreja neste mundo inundado de escuridão. Eu não sei se vocês, como igreja, estão vendo
que o mundo está cada vez pior. Não obstante algumas pessoas falarem, não, a coisa vai melhorar. Mas a palavra de Deus diz que não, que vai piorar cada vez mais. E a igreja está preparada para enfrentar essa condição? Como já falei, essa carta de Efésios é pequena, 6 capítulos. Invista um tempo para se debruçar sobre ela, pedindo ao Espírito Santo para mostrar a nós como igreja. Ela é preciosíssima. Continuando o boletim, Paulo, nas suas orações pela igreja e em suas orientações, sempre tem a finalidade de guiá-la a um conhecimento experimental mais rico do seu Salvador no contexto de suas vidas cotidianas no mundo caído. Gente, nós, como igreja comprada de Cristo pelo seu sangue precioso, nós não pertencemos a esse mundo. Mas também não podemos ficar alheios ao que acontece ao nosso irmão, às pessoas. Porque senão, qual a relevância dessa igreja nesse mundo? Cristo morreu simplesmente para me tirar desse mundo e me levar para o céu? A palavra de Deus diz que não. Ela nos deu o privilégio, o Espírito Santo nos traz esse privilégio de termos relacionamento com as pessoas, mas acima de tudo com Ele primeiro, para que esse relacionamento com os outros seja uma consequência. Paulo tem muito, continuando no boletim, Paulo tem muito a nos dizer sobre como o corpo de Cristo se relaciona enquanto peregrinos nesse mundo. A igreja resgatada, que vive por intermédio de Cristo, templo vivo de Deus e vitrine de sua glória. Será que eu e você, dentro desse contexto, estamos refletindo verdadeiramente nos nossos relacionamentos, na segunda, na terça, no nosso trabalho ou em qualquer lugar, a vida de Cristo? Então nós vimos que ficou bem claro que no início dessa carta, para quem Paulo está escrevendo? Dando início ao nosso texto base, o nosso estudo, Efésios 5,15, vamos ler juntos novamente? Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Como fazer isso nesse mundo? Não tem uma receita para que a gente consiga fazer isso? Aqui, Paulo, nós temos uma orientação forte, inspirada pelo Espírito Santo, no sentido de prudência e de como proceder nesse mundo desorientado. A exortação é andar de modo digno, de acordo com a vocação, com o estilo de vida sábio e cauteloso, na igreja local, no lar, em qualquer local onde você tiver relacionamento. Continuando o boletim. Quando temos um texto que começa com portanto, e neste caso, portanto, vede, é porque anteriormente no contexto foi nos dada a condição de realizarmos tal orientação. E por meio do quê? De que forma? Qual a porção mágica que nos torna? Não existe porção mágica. Existe sim uma obra perfeita, uma obra em amor feita lá na cruz, pelo nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. No boletim, por meio do Evangelho, Deus desperta os seus para a vida em Cristo, de forma que a sua luz brilhe neles. Sem essa condição,
é impossível ter um estilo de vida sábio e cauteloso. Meus amados, eu já tentei. Porque foi me apresentado um Deus carrasco, um Deus que, se eu não fizesse tal coisa, se eu não praticasse tal coisa, Ele ia me castigar. E eu confesso que eu tentei por várias vezes agradar esse Deus. Mas pela graça de Deus, um dia foi me apresentado o verdadeiro Evangelho. A igreja de Jesus Cristo me apresentou o verdadeiro Evangelho. E que pela sua graça também Ele me fez crer. Vamos ler juntos Efésios 5, 8 e 9, que era aqui a nossa condição antes. Então, o verso diz o seguinte: pois outrora eres trevas, porém agora sou luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Meus amados, nós temos consciência que nós nascemos nesse mundo em trevas? Que o pecado nos tornou separado de Deus quando nós viemos a esse mundo? Porém, agora nós somos o quê? Luz. Mas luz aonde? A luz no Senhor. Aí podemos então andar como filhos da luz, porque a luz consiste em bondade, justiça e verdade. E o que é tudo isso, senão a pessoa de Jesus Cristo vivendo na sua igreja? Éramos passado. A igreja do Senhor Jesus Cristo toma posse dessa vitória, dessa inclusão na sua morte e ressurreição com Jesus Cristo, nessa nova vida, para que o Espírito de Deus venha a fluir através dos nossos relacionamentos. Boletim. Amados, somente quem tem essa convicção da centralidade de Cristo pode ter uma vida de sabedoria. Só um parênteses. Depois vocês leiam a capa do boletim. E não é combinado, mas a gente sabe que o Espírito Santo dirige todo esse entendimento. Depois vocês leiam em casa a capa. Quem não tem temor ao Senhor jamais será sábio. Mas era aquele temor que eu tinha, porque foi me apresentado um Deus carrasco? Não é esse temor, não é esse medo. Mas reconhecer que a partir de então, Ele é o meu Senhor e Salvador. Ter temor de se desviar da sua palavra. Nós cremos que o Espírito Santo nos traz esse direcionamento. Vamos ler Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Continuando no boletim. O coração consciente do verdadeiro Deus, que afeta atitudes e ações, que teme a Deus e conhece-o em sua santidade pela sua palavra. O resultado desse conhecer é demonstrado em um espírito humilde, dócil e ensinável. Ailton, como que eu posso saber? A palavra de Deus tem levado a você reconhecer uma verdadeira humildade, que humildade pode ser falsa também. A palavra de Deus tem levado você como igreja a ser dócil nos seus relacionamentos? Quando você é contrariado? Quando pisam no teu calo? Quando não concordam com a sua opinião? E você é ensinável?
quando está diante de uma situação, então, como falamos, o temor do Senhor não é ter medo. A igreja do Senhor não tem medo, porque o Espírito do Senhor já nos deu a vitória em Cristo Jesus. Ela pode passar por dificuldades. Nós temos visto aqui pregações e pregações falando das tribulações que a igreja do Senhor passa, das tribulações que as famílias passam. Mas nós temos visto estudos também sobre a santidade que o Espírito leva a essa igreja passando por essas tribulações, por essas dificuldades. A igreja que não passa por tribulações e dificuldades não é uma igreja que cresce no Senhor e no temor do Senhor. Continuando. O nosso andar saudável com o próximo jamais será verdadeiro se primeiro não crermos que Cristo restaurou de uma vez para sempre nosso relacionamento com o Pai. Isso precisa ficar bem claro. Jamais eu terei um relacionamento com você e você comigo, se antes essa obra vinda do alto não fizer isso em nós, nos dando novamente essa condição. E a palavra de Deus diz que em Romanos 5, 10 e 11, o que a palavra fala? Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amados, não existe outro caminho, não existe outra alternativa. O nosso relacionamento com Deus só é possível pela obra de Cristo na cruz e a revelação do Espírito Santo em cada um de nós, da nossa inclusão, do nosso batismo nessa morte, do nosso batismo na ressurreição, nos trazendo uma nova vida. Continuando o boletim. O pecado no Éden tinha nos separado e nos privado de usufruir da comunhão com o Pai. Mas Cristo não hesitou em se entregar em amor, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave, como diz Efésios 5:2. Ele não hesitou, meu amado, por mim e por você que crê. Então, como igreja, como vamos? Ou como não vamos dar a devida ênfase nessa vida de Cristo na sua igreja? Se eu estou confessando, se eu estou proclamando que Cristo é minha vida, eu preciso ver os frutos que através do Espírito Santo está sendo produzido nesse meu relacionar. Amados, nós vimos até aqui que a graça do Pai é quem nos proporcionou em Cristo a reconciliação. Mas todos nós que falamos, declaramos, nós experimentamos e vivemos essa bênção? O que passa no seu coração, eu não sei, eu não posso ver, mas o Senhor sabe. O que passa no meu coração, Ele sabe. Você tem certeza da sua inclusão na morte e ressurreição com Jesus Cristo? Sem essa condição, é impossível temer ao Senhor e andar com o próximo. Continuando o boletim, como vimos até aqui,
quem deu a condição a essa igreja foi a pessoa e obra de Jesus Cristo, que, vivendo nela, abre os olhos e capacita-nos de modo a viver, não como nécios e insensatos. Mas o que é ser nécio? O que é ser insensato? O que a Bíblia diz acerca do homem que é nécio e insensato? Nós temos Jeremias 4, 22, e diz assim: deveras, o meu povo está louco, já não me conhece, são filhos nécios e não inteligentes, são sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Misericórdia. Aqui o profeta relata o clamor de Deus para um povo que tinha se perdido em seu proceder. Então, amados, nós podemos estar na igreja, mas perdidos no nosso proceder. Que o Senhor tenha misericórdia. Ou seja, falta-lhes sabedoria. E Provérbios 10, 23 ainda fala: para o insensato, praticar a maldade é divertimento. Ou seja, falta-lhes sabedoria, entendimento, estão alienados de Deus, seus sentimentos e desejos é que governam todas as suas ações. Nós vemos na palavra do Senhor que dia após dia, apesar de nós mesmos e apesar de o proceder do seu povo, continuando no boletim, mesmo com todo esse proceder, o Senhor não desiste do seu povo. Nem diz o pastor Glenn, se fosse uma igreja crente, ia falar um aleluia agora, porque apesar do meu agir, apesar das minhas falhas, Ele não desiste de mim. Nécios, escarnecedores e loucos, ouçam a palavra do Senhor. E aí nós temos um texto grande, que eu vou ler para vocês, mas acompanhem esse texto. Está em Provérbios 1, 22 a 33, porque é importante ouvirmos e vermos o que o Senhor está falando, para que nós possamos não cair nessas amarras do inimigo. Então, até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E aqui não está errado, não é necessidade, não, é necessidade mesmo. E o que é essa palavra? É uma tolice, é uma ignorância ou uma imbecilidade gigantesca. Então, nécios, não fique nessa imbecilidade. E vós, escarnecedores, que é o zombador, pessoa sem respeito, que fala coisas maliciosas, desejareis o escárnio? Por isso, nas nossas conversas, nós precisamos cuidar do nosso palavreado. Nós precisamos não cair. Às vezes, a gente acaba zombando de pessoas, brincando com pessoas, que isso machuca. E o Senhor precisa nos falar. Esses dias eu fiz uma brincadeira e o irmão depois me falou que eu vi que ele não gostou. Então, meu irmão, perdoa. Perdoa pela minha imbecilidade. Desejareis o escárnio? E vós loucos, pessoa pervertida e dominada pelas suas paixões? E aqui é um perigo sério, porque paixões vêm da alma. E hoje, com o nosso tempo tomado pelas mídias sociais, pela internet e coisas mais, nós temos que tomar muito cuidado para não sermos loucos, pervertidos.
Continuando o texto: aborreceis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas, porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a mão, e não houve quem atendesse. Antes, rejeitaste todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura. Gente, olha o que o Senhor está falando. E em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror, como a tempestade. Em vindo a vossa perdição, como o redemoinho. Quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborrecem o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, por tudo isso que vocês desprezaram, por tudo isso que vocês não ouviram a minha palavra, o meu clamor, comerão do fruto do seu procedimento e de seus próprios conselhos se fartarão. Por que muitos falam, eu me basto, eu não preciso desse Deus? Os nécios são mortos por seu desvio, e os loucos, a sua impressão de bem-estar, os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Amados, o Senhor não desiste dos seus. Mas não sejamos negligentes. Não sejamos negligentes. Tem uma frase que permeia todas as cartas do Apocalipse. Foi tratado aqui pelo nosso irmão Márcio. Quem não viu esses estudos, recomendo. Que diz assim, quem lembra? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, é a igreja do vizinho, é a igreja do outro? Qual igreja? Por outro lado, temos um exemplo de falta de temor ao Senhor. Estou trazendo um exemplo que eu vi recentemente, fiquei estarrecido. Um milionário nos Estados Unidos, ele e seu filho, eles querem viver eternamente. Nesse mundo, não com o Senhor. Eles criaram uma igreja, eles criaram uma igreja chamada Vida Perpétua. Quem quiser fazer parte, é só procurar aí na internet. São pessoas que querem viver nesse mundo para sempre, ou seja, não querem estar com o Criador. Eles estão investindo milhões de dólares para criar máquinas que congelam os corpos depois de mortos. Milhões de dólares para congelar corpos. Para quem sabe um dia a ciência vai revivê-los. E eles saiam nesse mundo como os caras. Gente, fala para mim. Eu que sou ignorante.
esses caras são tolos? Ou o que eles são? São insensatos? Ou o que eles são? Nós, como igreja, precisamos estar atentos para essas ciladas que muitas vezes caímos. Seguindo o boletim, segundo a Bíblia, a vida cristã na dependência do Espírito Santo é a única vida sã, com sabedoria e entendimento. Isaías fala aqui, no capítulo 11, no verso 2, vamos ler juntos? Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. É o Espírito de temor para nós andarmos na presença do Senhor. Não é um espírito de medo. Então, amados, até aqui nós vimos o versículo 15. Vamos passar ao versículo 16. Dando continuidade aos seus ensinamentos, Paulo nos adverte. Vamos ler juntos? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir é um verbo transitivo que significa resgatar, redimir. O ato de remir está relacionado com livramento ou salvação. Remir o tempo, em algumas outras traduções, pode aparecer como aproveitando cada oportunidade. Assim, remir o tempo tem o significado de ter poder sobre o nosso tempo, resgatá-lo, usá-lo com sabedoria para as coisas que são verdadeiramente importantes. Pessoas sábias tiram o maior proveito do seu tempo. E aí eu gostaria de chamar a atenção da igreja, e a minha também atenção, porque eu me vejo assim também, muitas vezes perdendo muito tempo com coisas vãs, que não são importantes para o reino de Deus. Amados, nós estamos vendo aqui às segundas-feiras com o nosso irmão Cristiano, palestras sobre mídias sociais. O quanto perdemos tempo com isso. E essas mídias sociais nos levam a outras coisas, a pornografia e aí por diante. O pastor Maurício tem falado sobre isso. Então fica o convite aqui, depois o Maurício me paga uma Coca-Cola, fazendo propaganda também. Toda segunda-feira nós temos palestras importantes aqui para os pais de adolescentes, mas mesmo que você não tenha adolescentes, pode vir participar. Vocês viram? Tem uma sobre golpes. Amanhã vai ter uma sobre golpes na internet. Infelizmente nós tivemos já pessoas aqui da nossa comunidade que caíram em golpes, perderam dinheiro. Então isso é muito importante. Seguindo o boletim, juridicamente o termo remir refere-se a pagamento. Como exemplo, um condenado poderá remir por trabalho ou por estudo parte do tempo de cumprimento da pena. Espiritualmente falando, remir a pena nos remete a quem, gente? Àquele que remiu, pagou de uma forma total e para sempre, definitiva a nossa dívida com o Pai. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Como está escrito em Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Então nós não tínhamos outra saída a não ser morrer para o pecado. Pecado não tem remendo. Para o pecado não tem condições de eu fazer uma coisa paliativa. Para o pecado só existe a morte. E como pecadores, tínhamos essa dívida de sangue. Quando Jesus se entregou na cruz por causa do meu e do seu pecado, Ele nos redimiu, pagou nossa dívida.
quem foi redimido está desobrigado do pagamento de uma dívida. Nós precisamos ter ciência disso, gente, como igreja, porque tem pessoas pregando que você tem que pagar, que você tem que sofrer, que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo. Isso não é bíblico. Salmo 107:2 diz: digam os remidos do Senhor, os que ele resgatou da mão do inimigo. Aleluia. Amados, em relação aos dias maus, nós precisamos ficar atentos. Esse mundo não vai melhorar. Há uma guerra invisível, mas que traz consequências trágicas para todos nós. Vocês vão lembrar, recentemente nós tivemos uma situação aqui numa escola em Cambé, onde um moço, após muitos anos de pensamentos atormentados, ele resolveu que iria lá nessa escola e ia matar um monte de gente e ia se matar. Por quê? Porque supostamente ele teria sofrido bullying. E a ideia era matar o maior número de pessoas e se matar. O que, pelas mídias, nós vimos que ele se matou na prisão. Precisamos compreender que o homem sem Cristo está a serviço do maligno. Nós precisamos, como igreja, ter essa consciência que o homem sem Cristo o mundo por si só, nós vimos que a criação do Senhor foi boa, Ele viu que foi boa. Porém, quando a humanidade é vista como vive hoje, observamos que vive em rebelião contra Deus. Por quê? Por causa do pecado. A rebelião contra Deus nada mais é o pecado contra Deus. Como fala em Efésios 2:2a, seguindo o príncipe da potestade do ar. Essas pessoas se colocam diante do pecado e do senhor do pecado para fazerem as maiores atrocidades. Dando sequência ao boletim, as suas orientações, Paulo nos alerta. Efésios 5:17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Igreja, se eu perguntar para você agora, qual é a vontade do Senhor na sua vida? É que eu seja um excelente pregador? É que eu tenha uma excelente família? É que eu tenha um excelente carro? É que eu viva bem? É que eu viaje? Coloca o 18 para nós, por favor. Seguindo, ele fala: compreender qual a vontade do Senhor e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas... Qual é a vontade do Senhor? Que a sua igreja, fala bem baixinho para vocês aqui, que a sua igreja seja cheia do Espírito. Por quê? Porque aí a igreja vai ser sal nessa terra, vai ser perfume de Cristo nessa terra. Amém? Continuando. Aqui não se fala em falta de inteligência, mas sim de falta de sabedoria e piedade. Sensatos para compreender qual a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que vivamos de maneira santa, fazendo bem e sendo gratos. O cristão deve sempre estar aprendendo com Cristo. A primeira epístola aos Coríntios encontramos
a verdadeira sabedoria, nos versos 19 a 24. Vamos ler juntos? Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Você, como igreja, mesmo sem palavras, está pregando a sabedoria de Deus? Continuando, Deus Pai nos revelou sua sabedoria suprema e poder no Filho. Jesus Cristo é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, conforme Hebreus 1:3. O verdadeiro cristão foi encontrado pela sabedoria divina e hoje pode proclamar. Convido a você que crê a proclamar: não mais sou insensato, pois a sabedoria de Deus vive em mim. Vamos repetir isso? Você que crê? Não mais sou insensato, pois a sabedoria de Deus vive em mim. Colossenses 2, 2b e 3. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Está procurando sabedoria, conhecimento, meu amado? Vai para a palavra. Conheça Jesus Cristo mais e mais. A Bíblia ainda diz: a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Conforme Romanos 12, 1 e 2. Coloca para nós, meu irmão. É que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós estávamos ontem em uma reunião com os ministérios, discutindo algumas questões, e uma questão importante foi levantada. As nossas famílias, os nossos pais que trazem os filhos aqui, fazem culto doméstico? Eu não vou pedir para você levantar a mão, porque eu também já fui muito falho nisso e ainda sou falho nisso. Mas, para pensar, será que eu estou investindo com os meus filhos aquilo que a palavra diz que é verdadeiro, que glorifica a Deus? Sabe, nós temos N atividades que justificam nós não termos tempo. Mas o Senhor está nos chamando a atenção. Está chamando a atenção de nós pais. Hoje é o dia dos pais. Continuando no boletim. No contexto atual, como estão nossos relacionamentos quando somos confrontados? Porque o relacionamento, quando está tudo bem... Agora, quando eu sou confrontado, estamos vivendo no temor do Senhor, sabiamente, ou estamos sendo governados pelo impulso, pelos instintos, pelos nossos desejos? Todas as nossas ações e pensamentos,
Tudo que fazemos está balizado pelos princípios eternos, pela verdade de Deus, pela mensagem viva e eficaz do Evangelho confiado aos santos? Atenção! Pessoas regeneradas, portanto sábias, discernem a vontade de Deus. Todo o contexto visto acima demonstra que o cristão é sábio, porque a sabedoria e o conhecimento estão em Cristo que vive nele. Dessa forma, ao transparecer e manifestar isso, estaremos clamando ao incrédulo. Podemos clamar ao incrédulo como igreja esse texto, de Efésios 5,14? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Amados, todo aquele que, pois, ouve as minhas palavras. Esse texto, um texto da palavra de Deus, está em Mateus 7, 24 a 27. Nós estamos indo para o final. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Qual vai ser a nossa posição diante da palavra de Deus, como igreja? Que o Senhor nos conduza prudentemente, como homens sábios, com a sabedoria e o discernimento vindos da Trindade Santa. Amém.